Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Lembrando que essa aula 8 ela foi dividida em duas partes, essa segunda parte, onde nós vamos calcular as horas extras do adicional noturno do funcionário que recebe R$ 22,72 a hora. Lembrando que ali ele tem um período de trabalho, uma jornada de trabalho que invade o período noturno. Então, antes de mais nada, vamos trazer algumas considerações sobre o adicional noturno. Primeira coisa, trazendo alguns pontos que nós falamos na primeira parte, o interjornadas deverá ser respeitado, 11 horas consecutivas de descanso. Existe o caso do descanso semanal remunerado, nesse período de descanso também de trabalho noturno. Esses dias, o ideal é que não sejam trabalhados em feriados nacionais e feriados religiosos, então nesse caso ele não pode trabalhar, a não ser a exceção em que nós temos uma conveniência pública ou uma necessidade periódica de serviço, seja supermercado, um acordo coletivo. É importante mais uma vez ressaltar que em qualquer uma desses tópicos, se o acordo coletivo ou convenção coletiva dizerem contrário, você ficará com a convenção coletiva em detrimento da consolidação das leis de trabalho, porque o acordo coletivo possui maior força. Tá? E dentro desse trabalho contínuo é natural que os 15 minutos ficam dentro do período de trabalho, se o trabalhador trabalha entre 4 até 6 horas, mas se ele trabalha de 6 a 8 horas, o descanso é de no mínimo 1 hora, não sendo computado dentro da jornada de trabalho. E se não houver o cumprimento desse prazo, desse descanso, essa hora deverá ser acrescida, considerada como hora extra, um acréscimo de pelo menos 50%. Agora vem as considerações importantes para a gente entender o adicional noturno. Olha só que interessante. E lembrando que aqui nós estamos trazendo considerações sobre a hora noturna urbana. A hora noturna rural ela é diferente. Os dados são diferentes. Na jornada urbana, você perceberá que o trabalho noturno terá uma remuneração, um acréscimo, um adicional de 20% sobre a hora normal. Então, nesse caso, ele vai receber mais do que a hora normal, a hora diurna. E em relação à hora noturna, a hora diurna corresponde a 52 minutos e 30 segundos. Então, você vai observar que a hora noturna ela é menor do que a hora diurna, tá? Então, você vai observar o seguinte: enquanto o trabalhador da hora diurna trabalhará 8 horas, o da hora noturna trabalhará 7 horas, receberá o valor base o mesmo e ainda quem trabalhar à noite ainda recebe um adicional de 20%. Então, é importantíssimo esse cálculo. Então, a primeira coisa, minha sugestão que eu passo para vocês é fazer a correção, as adequações na jornada de trabalho do trabalhador noturno e depois proceder aos cálculos de hora extra e adicional noturno. Primeiro você realoca, recondiciona a jornada de trabalho, para depois você fazer o cálculo do adicional noturno, tá certo? E eu deixo um outro aviso: cuidado com prorrogações do horário noturno. Toda e qualquer prorrogação do horário noturno deverá ser considerado como hora noturna. Então, neste caso, vocês vão perceber que enquanto a hora noturna urbana começa às 22 horas, 10 horas da noite de um dia e vai até às 5 horas da manhã do dia seguinte, se um trabalhador começa às 4 horas da manhã e vai até às 9 horas da manhã, tudo é considerado hora noturna. Mas, professor, não era só das 4 até às 5? Qualquer prorrogação de serviço que tenha se iniciado em hora noturna será hora noturna. Então, é um cuidado que tem que se ter, tá? Então, um detalhe muito importante. E aí vocês vão perceber porque alguns setores, como panificadoras, padarias, o padeiro ele começa o seu serviço às 5 horas da manhã. Porque se ele chegasse antes, todo o restante do serviço dele seria onerado. Na verdade, o empregador deveria que pagar muito mais para ele. Então, são cuidados que a gente tem que ter no cálculo de uma folha de pagamento de um trabalhador noturno. Então, olha só. Aqui, pessoal, foi o ponto onde terminamos a aula 7, a aula em que a gente comentava sobre os cálculos de horas extras dos 4 funcionários, o de 4,75, 8, 18, 20 e R$100 a hora. O dele já está terminado.
e a gente ia deixar para a aula 8, que é esta, fazer o cálculo do trabalhador noturno. Perceba que a hora dele começa às 8 da noite, vai até a meia-noite, tem um intervalo de 1 hora que não pode ser contabilizado, né? Na verdade, ele está descansando. E se ele trabalhará, esse período é contabilizado como 50% a mais. E ele vai dar 1 até às 6 da manhã. Veja que da 1 às 5 é hora noturna e ele tem mais 1 hora de prorrogação. Então, minha sugestão, pessoal, agora que a gente já fez os outros 4, vamos separar apenas e focar apenas nesse trabalhador noturno, né? Olha só que interessante. Veja que aqui eu separei as tabelinhas e a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o cálculo da jornada. Então, a primeira coisa que eu fiz foi segregar ali os tipos de hora. Das 20 às 22 é hora normal, das 22 às 24 vai ser noturno. Veja que eu deixei a informaçãozinha ali ao lado, né? 20% a mais em relação à hora normal e 52,5 minutos, né? Então, para cada 52,5 minutos, ou 52 minutos e 30 segundos, nós temos uma hora noturna. Nós temos um intervalo que não pode ser computado, né? Não pode ser contabilizado, ele não é remunerado. Da 1 às 5 nós temos horário noturno e das 5 às 6 nós temos a prorrogação dessa hora noturna. Né? Se a gente estivesse falando do trabalho que começou às 5 horas da manhã, era hora normal. Mas aqui é hora noturna por causa da prorrogação. Por isso tem prorrogação ali pequenininho. Né? Em horas de relógio, nós vamos perceber o seguinte. Né? Se a gente fosse passar aqui as informações, a gente veria o seguinte. Em horas de relógio, a gente teria 2 horas normais, 2 horas noturnas de 22 a 24, 4 horas de 1 a 5 e mais 1 hora de prorrogação. Só que não é assim que faz o cálculo, né? Tanto é que ali embaixo vocês vão perceber que horas de relógio permanecem 9 horas. Ele trabalha efetivamente 9 horas. Mas a gente tem que fazer a correção primeiro da jornada de trabalho, né? Então veja, como é que a gente faz essa correção, professor? Minha sugestão, pega o horário normal ali, ó, o horário normal das 20 às 22, a gente não vai contabilizar a hora noturna, a gente não tem que fazer a correção. Mas das 10 à meia-noite são 2 horas. Nessas 2 horas, vocês vão perceber o seguinte, vamos transformar em minutos. Né? 2 vezes 60, por isso que ali em cima tem horas vezes 60, transformamos em minutos. E para saber quantas horas noturnas nós temos, que é de 52,5, basta a gente dividir o resultado da primeira equação por 52,5. Então, 2 vezes 60, 120. 120 dividido por 52,5 dá 2 horas, 28,57. Esse é o horário noturno das 10 à meia-noite. Veja que eu pulei o intervalo. O intervalo não é contabilizado, tá? Por isso que no ponto é importante, né, em toda ficha de ponto, você ter o horário de intervalo bem redigido, né, bem comprido, porque o intervalo não pode ser contabilizado. Depois, olha o segundo momento, 4 horas de intervalo noturno ali. Então, dá 1 às 5 dá 4. 4 vezes 60 dividido por 52,5, 4,5714. E depois, o horário de prorrogação é 1 hora vezes 60 dividido por 52,5, 1,1429. Pessoal, perceba. Ah, professor, poderia ter somado 2 com 4 com 1, que daria 7 vezes 60 dividido por 52,5? Claro. Você poderia somar todos os noturnos, mas é que eu deixei separado apenas para vocês visualizarem, né, todas essas mudanças para cálculo de jornada. Aqui foi uma coincidência, né, que deu 10 horas redondo. Que aí depois eu somo na última coluna o total de horas da jornada. Foi uma coincidência. Se eu não tivesse a prorrogação ali, dava um valor quebradiço. Tá? Então pode ser que dê valor redondo, como pode ser que não dê valor redondo. Então, a hora da jornada são 10, mesmo que ele tenha trabalhado apenas 9. Então, foi uma coincidência. Então, agora que a gente já sabe o valor da jornada, a quantidade de horas efetivas da jornada, a gente consegue proceder. Veja que primeiro eu adequei a jornada, a quantidade de trabalho, e agora eu vou distribuir o que é hora extra e depois fazer os cálculos do adicional noturno. Então, veja, eu vou subir a câmera um pouquinho aqui e vou mostrar agora para vocês o restante. Eu sei que as horas da jornada são 10.
Em relação às horas normais, eu permaneço com 8, que é da jornada normal. Perceba aqui que pode gerar um pouquinho de confusão. É igual o outro, a gente só adequou a jornada. No período normal, né, se não existe nenhum acordo coletivo ou convenção coletiva que predispõe em contrário, essas primeiras 8 horas é jornada normal de trabalho. O excedente é extra. Então, 8 horas são normais, 2 são extras. Se a hora normal é 22,72, né? 8 vezes 22,72, 181,76. Temos 2 horas extras. Então, neste cálculo, a gente vai aumentar esses 22,72 em 50%. Então, 2 vezes 34,09, 68,18. E aí vem o caso da remuneração do adicional noturno. A gente precisa saber quantas horas da jornada estiveram em período noturno. Perceba, a gente teve 2 horas normais e o restante foi hora noturna. Né? Então, neste caso, quantas foram as horas que predispuseram em regime de horário noturno? Foram apenas 6. Né? Porque observem ali que no nosso cálculo, as primeiras 6, se as 2 primeiras eram no regime normal, para completar o regime noturno, daquelas 8 horas do regime normal, então, olha nesse cálculo, daquelas 8 horas do regime normal, quantas foram realizadas no período noturno? As 2 primeiras não foram. Então, 6 foram no período noturno e o excedente foi na hora extra. Né? Então, a gente vai calcular em cima dos 22,72, 20%. Então, 22,72 vezes 0,2, né, vezes 20%, dá 4,544. Então, 6 vezes 4,544, eu sei que o adicional, né, de adicional noturno, né, o adicional noturno vai ser de 24,26. E na segunda situação, como as horas extras predispuseram o horário noturno também, essas 2 horas vai ser multiplicado pelo adicional em cima do valor da hora extra, que é 20% da hora extra. Então, 6,818. Então, 2 vezes 6,818, 13,54. Então, o valor total diário de remuneração para esse trabalhador vai ser de 290,84. Então, percebam, aqui temos alguns passos que precisam ser seguidos. Primeiro, vamos adequar a jornada. Né, transformar a jornada na jornada padrão. Segundo passo, distribuir os tipos de horas e o que vai ser nessas horas noturno ou não vai ser noturno. Tá? Depois efetuar as multiplicações e está encerrada a folha de pagamento desse funcionário. Então, espero que tenha sido de grande auxílio para vocês, né, refletir sobre esses conceitos. E caso você tenha qualquer dúvida, não deixe de recorrer a nós, professores tutores, seja pela central de mensagens, tira dúvidas, ou então também pelo nosso e-mail. Permanecemos à sua completa disposição, continue se cuidando e se você precisar de qualquer outro material, não se esqueça que nós estamos aqui para te ajudar. Um grande abraço, bons estudos!